7 years old. Terça, 23 de março. Verso para memorizar. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Isaías 65, 17. Missionários e líderes de adoração. Ouça Isaías 66, 19 e 20. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais, em vasos puros à casa do Senhor. Pergunta 6. O que significa a profecia dos sobreviventes trazendo pessoas das nações como oferta ao Senhor? Deus enviaria sobreviventes da destruição aos confins da terra a povos que não o conheciam, e eles anunciariam entre as nações a sua glória. Essa é uma das afirmações mais claras do Antigo Testamento sobre a expansão missionária. Em outras palavras, não apenas os povos seriam atraídos à nação hebraica, mas algumas pessoas do povo hebreu iriam a outras nações e lhes ensinariam sobre o verdadeiro Deus. Um paradigma explícito no Novo Testamento. Embora tenha havido uma expansão missionária dos judeus entre os dias do retorno do exílio e os dias de Cristo, os primeiros cristãos espalharam o evangelho rapidamente e em grande escala. Assim como os israelitas traziam ofertas de cereais ao Senhor em seu templo, os missionários também trariam uma oferta a ele. Mas a oferta deles seria todos os seus irmãos, dentre todas as nações. Assim como as ofertas de cereais eram dádivas a Deus, que não eram mortas, os convertidos conduzidos ao Senhor seriam apresentados a ele como sacrifício vivo. Em referência à ideia de que as pessoas poderiam ser apresentadas como uma espécie de oferta a Deus, observe a dedicação muito anterior dos levitas, como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e seriam para o serviço do Senhor. Ouça Isaías 66, 21. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Pergunta 7. Qual é o significado da promessa de que Deus tomaria alguns para sacerdotes e para levitas? A expressão alguns deles, no verso 21, refere-se a todos os seus irmãos dentre todas as nações do verso anterior. Esses são gentios, alguns dos quais Deus escolheria como líderes de adoração, juntamente com os sacerdotes e levitas. Essa é uma mudança revolucionária. Deus anteriormente havia autorizado somente descendentes de Arão a servir como sacerdotes e somente outros membros da tribo de Levi para ajudá-los. Os gentios não podiam literalmente se tornar descendentes de Arão ou Levi, mas Deus autorizaria alguns a servir nessas funções que antes eram proibidas até para a maioria dos judeus. Ouça 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Para quem Pedro escreveu? O que ele disse? Qual é a mensagem dele para nós, membros da Nação Santa? Estamos nos saindo melhor do que Israel?